gente, amém? Vamos receber o sangue de Deus em nome de Jesus? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, amém? Glória a Deus. Eu quero dar uma saudação ao missionário Rogério, amém? O missionário Rogério me dá uma saudação também. E vamos nos preparar para a palavra, amém? Não se apresse a ser na presença de Deus, não. Fica atento ouvindo Deus falar com você, porque o que está lá fora, Deus está cuidando. Enquanto você está adorando a Ele, Ele cuida de todas as coisas, amém? Glória a Deus. Irmãos, amém. Preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Ao abrir a Bíblia no teor da palavra de Deus, no qual aqui acabamos de fazer menção na Escritura Sagrada, ora, observa aqui um relato, uma história, no qual um homem foi designado pelo Espírito Santo. A palavra designar no seu original significa ser separado, eleito, escolhido para pregoar, anunciar as boas novas daquele que é digno de toda honra e toda glória, ele, Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, neste texto, neste versículo, a Bíblia vai me fazer entender que o profeta Isaías, ele foi casado com uma profetisa, no qual a Bíblia não relata o cerca do seu nome, mas a Bíblia vai me dizer, vai dizer que o profeta Isaías, ele pertencia a uma família real, no qual ele era neto religioso e tudo no rei Osias. A sua vocação veio no ano de 740 a.C. O profeta Isaías tinha 25 anos de idade, quando o Senhor o separou, o elegeu para pregoar, anunciar a palavra de Deus. A Bíblia me faz entender que o profeta Isaías, ele passou no reinado de Osias, Jotão, Acaz e Ezequias, talvez também no reinado de Manassés. Segundo a tradição judaica, o profeta Isaías foi colocado dentro de um ponto de árvore e foi encerrado ao meio. Quando estava eu sentado na tribuna de Deus, falava a Deus que eu tiver uma oportunidade, qual é o versículo que eu venha citar para que o teu nome venha a ser glorificado. Estou muito feliz, né? Por estar aqui na minha casa de volta, né? Eu estava com saudade, eu confesso. Mas é assim, né? Quando Deus dá algo pra gente, a gente tem que fazer, né? E tive uns dias fora, porque eu fui viajar em umas missões aí. E foi muito bom, tive a oportunidade de conhecer um outro povo, que vai morar lá no céu junto da gente, um povo maravilhoso. Tive a oportunidade de falar do nosso trabalho aqui, da nossa igreja, o pessoal ficou assim muito feliz, falou tão bacana. E na igreja que eu fui lá em São Francisco, tive a oportunidade de falar com o pastor presidente, e ele falou que orar por essa igreja, pelo trabalho que nós estávamos fazendo nessa igreja, que ele já estava intercedendo pela nossa igreja. Somos sabedores que temos algumas dificuldades para servir a Deus. E uma das maiores dificuldades é, no meio da nossa família, eles entenderem que o Senhor Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Só que Ele escolhe alguns para usar de uma forma diferente. Quem é sabedor sabe que estamos aqui e lemos uma das histórias mais relatadas na Bíblia acerca de chamada. A chamada de Deus na vida de Davi não começou neste versículo a qual Deus manda Samuel, o profeta Samuel. E para quem não sabe, senhoras e senhores, Samuel, ele foi profeta porque ele foi uma promessa, eu digo no linguajar do norte, curtida durante muito tempo. Quem não sabe quem era a mãe de Samuel era Ana, que por sua vez pediu com muito custo, recebeu. Samuel foi constituído profeta
porque o Senhor assim o instituiu. Mas na sua linhagem, ele tinha linhagem de sacerdote também. E entendemos que nesta época ele foi, e até os dias de hoje é citado como um dos profetas mais respeitados da Bíblia. Falamos de Isaías, falamos de Elias, falamos de Eliseu, mas muito pouco é falado de Samuel. Entendemos que uma certa feita, a Bíblia diz que esse mesmo homem, ele ungiu Saul como rei. Quem não é Bíblia não sabe. Se olharmos lá atrás, uma certa feita, Deus, pastora, tem as suas maneiras para trabalhar. Repita comigo em alta voz, em uma só voz, diga comigo assim: Deus. Tira a mãozinha da boca, diga mais alto, diga Deus. Esconde certas coisas para mostrar outras coisas. Mistério. Olha o seu irmão, diga assim: mistério. Pergunta para ele: o que é mistério? Responda para ele: mistério. Aleluia. Então creia que chegou salvação na tua casa hoje. Aleluia. Chegou liberdade para quem está condenado. Jesus é o mesmo, ele não mudou. Amém. Ele permanece fiel. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Ele veio para o condenado, ele veio para o pecador. Amém? Aleluia. E daí o testemunho do nosso irmão. Amém? Glória a Deus. Hoje eu não podia deixar de dar oportunidade, né? Se eu pudesse todo dia dar uma oportunidade para ele cantar. Né? Ele não é cantor, mas canta com a alma, irmã Priscila. Quando você canta com a alma, aleluia, ele se torna um grande cantor, não é verdade? E hoje ele está fazendo aniversário. E vamos cantar, porque é o que eu gosto mais, e eu canto muito esse hino. Eu vou aprender outro, Tony, mas esse é o hino da minha vida, tá bom? Glória a Deus, aleluia! Como o irmão falou aqui, quem tem promessa de Deus, muito obrigado. Se tu estás nisso, a Levante
prometida. Eu queria agradecer a minha família, os momentos mais difíceis da minha vida. Glória a Deus. Os momentos que eu estava na prisão. Os momentos que eu estava dentro do buraco. O momento que eu olhava por um buraquinho. Eu sabia que a minha família estava de joelho orando por mim. E o mais gostoso disso, Cíntia, é quando a gente cai no buraco, mas a gente sai limpo e só bate a mão para tirar a poeira.